Bom dia, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula especial de matemática. Sexta-feira, hoje é dia 18 de setembro. Muito bem, vamos fazer a correção do capítulo 18 dos exercícios de 1 a 9. Então, eu vou colocar aqui na tela as respostas agora, para vocês verem. E aí, nessa tela de 1 a 4, a gente vê qual é a dúvida para discutir, tá bom? Então, aqui estão as respostas, ó. Triângulo, 22,5, 38, A gente falou 36. 36. O caminho é por equações. Vamos montar aqui. Primeiro, que é um pentágono não regular. Isso significa dizer que os seus lados não são congruentes, e muito menos os seus ângulos. Então, não é simplesmente pegar o 180 e dividir por 5, porque ele é não regular. Se ele fosse regular, seria simples, bastaria pegar 180 e dividir por 5, porque aí as medidas são iguais, certo? Mas aí traz uma informação importante, que as medidas dos seus lados são números inteiros e consecutivos. Esta informação é crucial na resolução. O que são inteiros consecutivos? Alguém pode dar um exemplo, por favor? Um exemplo pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Isso, são números consecutivos, né? Na verdade, só faz sentido falar em números consecutivos se o número for inteiro ou natural. Por exemplo, número real não faz sentido dizer que é consecutivo, porque qual é o consecutivo de 2 real? Alguém sabe dizer qual é o consecutivo do 2 real? Você não sabe. Você não pode dizer que é o 2,1. Porque entre o 2 e o 2,1 tem uma infinidade de números. A gente já até discutiu isso no início do ano. Então, só faz sentido dizer números consecutivos se eles são números inteiros ou naturais. Tá? Como nós não conhecemos esses números, a gente pode admitir, já que eles são consecutivos, que o primeiro seja x, o valor dele. Assim, como representar o segundo? E o terceiro? E o quarto? E o quinto? Como representá-los, pessoal? X mais 1, Cláudio. Isso. O x mais 1 seria qual? O segundo. Isto, ótimo. Porque o consecutivo, na verdade, é isso. É o anterior mais 1. Então, se o anterior é o x, o consecutivo dele é ele mais 1, ou seja, x mais 1. E qual seria o terceiro? X mais 2. X mais 2. O quarto? X mais 3. E o quinto? X mais 4. Então, a soma deles é o perímetro. Portanto, vai ficar x que, somado com x mais 1, somado com x mais 2, x mais 3. Vai caber ali? Acho que não vai caber. X mais 4 igual a 180. E observe que isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então, ó, quem tem x para um lado, quem não tem x para o outro, você já pode somar aqui de uma vez. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5x igual a 180. O 1, o 2, o 3 e o 4 vão passar para o outro lado. Você já pode somar aqui e passar de uma vez, né? 4 com 3, 7. 7 com 3, 10. Então, menos 10. Confere? É isso mesmo? Agora, simples, né? 5x igual a... aqui dá 170, né? X é igual a 170 dividido por 5. Quanto dá isso? 34, né? Só que a pergunta é, determine a medida do maior.
Olha a pergunta. O maior. Ora, o 34 é o menor. Portanto, o primeiro é 34, o segundo é 35, o terceiro é 36, 37 e 38. Então, o maior é 38, Helena. Essa é a resposta final. Então, tranquilo aqui, né? Vamos seguir. Aí, nós temos as respostas. A letra D, inclusive, da aula passada já tinha feito, né? 18. Aí, aqui, ó, 5, letra A, 170. Não sei se foi essa a resposta que vocês deram. Letra B, deu 8. C, 27. E D, 15. A D a gente já tinha feito. Resolução da D, ó. Até caiu numa equaçãozinha de segundo grau. O número de lados negativo não serve, porque não tem. E aí é o pentadecágono, correto? Estão aí as respostas. Ó. Número 6, 1005. Alguém chegou nesse? Sim. Muito bem. Então vamos fazer os 6 aqui nessa janela. Então, calcule a diferença entre o número de diagonais de um icoságono e de um pentadecágono. Pentadecágono não, pentacontágono. Aqui ele dá a dica, né? O número de lados é igual a 50, do pentacontágono. Calcule a diferença. Você faz o número de diagonais do icoságono, faz o pentadecágono e depois subtrai. É exatamente isso. Lembra da fórmula, né? D igual n menos 3 sobre 2. Correto? Primeiro eu vou chamar de D20, tá? Só para facilitar. D20 aqui é o número de diagonais do icoságono. N igual a 20. Então vamos lá. Basta trocar o N por 20. Vai ficar 20, que multiplica 20 menos 3 sobre 2. Uma dica que eu dou, já que nós temos aqui uma multiplicação, podemos simplificar o 20 com 2. Dá 1 aqui, dá 10. Aí fica mais fácil o cálculo. Então, D20 é igual. Vai ficar 20 menos 3 dá 7. Então, vai ficar 10 vezes 17. Eu falei 7, mas é 17. Portanto, D20 é igual a 170 diagonais. Agora, a gente faz o D50, que é o número de diagonais do pentacontágono. Basta fazer o n igual a 50. Então, vai ficar 50 menos 3 dividido por 2. Confere? Então, dê 50. Aqui também melhor simplificar o 2 com o 50, né? Vai dar 25. E aí, 50 menos 3, 47. Confere? 25 vezes 47. Quanto que dá isso? De 50. 175. Quando ouvi, não? 1175. 1175. Confere aí, galera. E aí é só você subtrair agora. Então, a diferença é 1175 menos 170. Que fique claro. Não é positivo porque a geometria só aceita a medida positiva, não. Não é por isso, não, tá? É positivo porque a tendência é fazer o maior menos o menor. Tá legal? Podemos seguir? Vamos voltar aqui no texto. A outra dúvida era qual? O 8, Rafael? 8, isso. O 8A. Certo? Então, vamos discutir o número 8. A resposta do 8 eu já coloquei aqui. É 16, não é isso? Vamos ver se vai dar 16. Determine o número de lados de um polígono cuja soma dos ângulos internos é 2.520. Na aula passada, a gente discutiu a soma dos ângulos internos? Discutiu. A gente viu que a soma dos ângulos internos é 180 vezes o número de triângulos que podem ser divididos, a figura, não é isso? Mas a gente percebeu
que o número de triângulos que a gente consegue dividir o polígono é sempre 2 a menos que o número de lados, não é assim? Por exemplo, um heptágono tem 7 lados. Quantos triângulos a gente pode dividi-lo partindo de um vértice? 7 lados, dá para fazer em 5 triângulos, correto? Então, a gente chegou à conclusão de que a fórmula da soma dos ângulos internos, que nós chamamos de SI, é número de lados menos 2 vezes 180. Esse número de lados aqui, menos 2, é a quantidade de triângulos, né, que a gente consegue dividir a figura. E 180 é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa é, já que ele deu a soma dos ângulos internos, a gente, por essa fórmula, consegue descobrir o número de lados. Basta substituir o n pelo valor que ele deu. O n não, o SI. Basta substituir o SI pelo valor que ele deu. Isto é, 2.520 é a soma dos ângulos internos, n menos 2 vezes 180, correto? Se nós resolvermos essa equação aqui, a gente descobre o n. Então, a primeira parte é essa, descobrir o n por aqui. Me responde uma coisa, principalmente quem fez. Luísa, você fez por esse caminho? Fiz. Isso. Desse jeito mesmo. Ótimo. Eu creio que o pessoal que resolveu essa equação aqui. Qual é o próximo passo para eu resolver essa equação? Eu quero achar o n. Alguém pode me ajudar? Cláudio, tem que usar a propriedade distributiva ali do 180? Isso. A sua internet está picotando, viu, Marcelo? Está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Eu tô. Agora eu estou ouvindo você bem, que deu uma falha. Então, a Marcela está sugerindo que a gente use a propriedade distributiva, correto? Provavelmente foi assim que vocês fizeram. Marcela fez assim, Luísa deve ter feito assim. Luísa fez assim também? Uhum. Mais alguém fez assim? Cláudio, Oi. eu só passei o 180 para o outro lado dividindo. Isto, Helena, ótimo. Marcela e Luísa, vocês fizeram normal. Nenhum problema. Tá certinho que vocês fizeram. Entretanto, eu ia fazer esse comentário que a Helena propôs, porque eu acho que fica mais fácil. Ao invés de usar a propriedade distributiva aqui, aí vai ficar 180n menos 360, depois tem que passar o 360 para o outro lado, depois tem que passar o 180 dividindo. Eu acho mais fácil, de uma vez, já que esse 180 está do lado de cá, multiplicando tudo que está aqui, eu posso, de uma vez, passar o 180 para o outro lado com operação inversa. Já que ele está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então, vai ficar 2.520 dividido por 180. E do outro lado vai ficar o n menos 2 sozinho. E observe que nem precisa mais de parênteses. Assim eu fujo da propriedade distributiva. Agora é só dividir isso. De imediato, se você quiser, para facilitar, pode cortar a bolinha do grau e o zero com a bolinha do grau zero. Aí vai ficar 252 dividido por 2, por 18. Essa divisão é exata. Quanto dá, Helena, você que fez? 14, 11? 14, Hã? 14. 14, isso, 14. Então, essa divisão aqui dá 14 igual a n menos 2. Pronto, agora passa o 2 para o outro lado somando. Viu, Marcela? Viu, Luísa? Esse caminho eu acho mais simples, Ô, mais Cláudio, rápido. Mas nada impede de fazer o que você fez, viu, Marcela? Nenhum problema de multiplicar então, aqui. Ah. a primeira vez que eu fui fazer, eu tinha feito assim, mas eu fiquei com medo de ficar errado, eu paguei e fiz do outro jeito. Não, tá ótimo, excelente, legal a sua ideia. É o caminho mais rápido, né? Ao invés de ter que multiplicar aqui. Mas não acabou, não. Essa foi a primeira parte. Aqui a gente descobriu o n. A pergunta que ele quer, a pergunta que ele fez, na verdade, né? O que ele quer, na verdade, determine o número de lados. Ah, já acabou.
Achei que tivesse outra pergunta aqui junto. Determine o número de lados. Pronto, 16. N igual a 16. Acabou. Achei que tivesse mais coisa para fazer, mas não tem, não. Então, aqui estão as respostas. N igual a 12, N igual a 8. Bom, então nós fechamos, ok? Fechamos o capítulo 18, tá?